Quando pensamos em modernidade, imediatamente fazemos referência ao Renascimento e depois ao Iluminismo. Esses dois movimentos não teriam sentido se não fossem algumas das realizações também no medievo. Os medievais foram capazes de preservar alguns dos conhecimentos dos clássicos e também, principalmente por intermédio da filosofia, da patrística e da escolástica, deram vida às universidades, que seria um espaço propício para o florescimento do Renascimento, do humanismo e do iluminismo. A pedagogia renascentista, o humanismo e o iluminismo. Pedagogia renascentista. Quando falamos em renascimento, estamos fazendo referência a esse movimento que fez florescer as artes, a cultura, a literatura, o urbano, a partir de meados do século XIV, no espaço europeu, saindo da Itália para outros países daquele continente. É importante pontuar que esse processo não teria sido possível se não fosse pensado em oposição e em continuidade aos fatos e ao desenvolvimento do medievo. O Renascimento destaca-se pelo florescimento das artes plásticas, da arquitetura, da literatura e da música secular, bem como da política e das humanidades e da filosofia natural, e marca o início da Idade Moderna. Dois fatores são relevantes nesse contexto: o mecenato e o humanismo. O mecenato diz respeito às práticas de financiamento da arte e da cultura que eram promovidas por autoridades e por membros da burguesia naquele momento. Graças a uma nova forma de ver o mundo e ver o papel do humano nesse contexto, graças ao humanismo, portanto, é que esse contexto se desenvolveu. E dessa forma floresceram as artes, a cultura e outras possibilidades também de política e de sociedade. A renovação do interesse por valores das artes visuais e da literatura na antiguidade instigaram a gênese do Renascimento. Não se tratava apenas de uma conjuntura de reavivamento das letras e das artes, mas do pensamento humano mais amplo. É importante pontuar que sim, o Renascimento parte desse interesse renovado pelas questões dos antigos, dos clássicos, mas não se restringe a isso. O Renascimento foi mais do que simplesmente esse florescimento cultural e esse florescimento artístico. Mas, ao mesmo tempo, não se tratava de questionar por completo todos os conhecimentos e a forma de ver o mundo do medievo. A ruptura renascentista não diz respeito ao abandono de uma visão de mundo fundamentalmente cristã, ou uma negação das autoridades vigentes. A grande transição foi de ordem cultural, e o processo educacional foi considerado fundamental para tal. É por intermédio da educação, sobretudo, que se dá essa transformação que hoje reconhecemos como renascimento. Por intermédio da educação é que pode ser questionada grande parte da estrutura de pensamento vigente naquele contexto. Com relação à educação renascentista, é importante pontuar que o acesso à instrução formal mantinha-se limitado, mas passava por uma notável onda de crescimento. As primeiras escolas renascentistas eram limitadas pelas bases de conhecimento, ainda leais às tradições medievais de ensino. Mesmo escolas independentes eram normalmente administradas por ordens religiosas. Se compararmos o acesso à educação formal com os nossos anos, com a contemporaneidade, esse acesso parecerá bastante limitado. Mas em relação ao medievo, ao período anterior, essa forma de educação passava por um crescimento notável. Ainda, claro, muito relacionado às autoridades eclesiásticas e aos membros da igreja, mas, ainda assim, começava a oferecer outras possibilidades de pensamento e de estrutura educacional. Claro que continuava elitista e presa àquela estrutura religiosa, mas ainda assim começava a despontar outras possibilidades para membros não tão favorecidos das sociedades vigentes.
Enquanto os mais ricos ou da alta nobreza continuavam a ser educados por preceptores em seus próprios castelos, a pequena nobreza e a burguesia também queriam educar seus filhos e os encaminhavam para a escola, na esperança de melhor prepará-los para a liderança e a administração da política e dos negócios. Graças ao renascimento urbano e comercial, essa estrutura social começava a ser diferenciada em relação ao período medieval. Não mais a educação estava restrita aos membros mais ricos dessa sociedade. Outros indivíduos também desejavam ter acesso à educação formal para que pudessem participar dessa estrutura social. E é por isso que a sociedade começa a ser redesenhada por intermédio desse pensamento renascentista. Uma das associações religiosas mais importantes desse período são os jesuítas. Eram regrados por uma coletânea de saberes sistematizados que consistia de diretivas rígidas. Aliar as virtudes religiosas e mundanas à rotina de estudos, evitar a introdução de novas opiniões, conceitos, sem aprovação dos superiores da ordem, realizar repetições regulares para a fixação dos conhecimentos, manter a ordem nos recintos do colégio, realizar preleções acerca dos autores antigos. Os jesuítas, congregação nascida juntamente com a Reforma Protestante e a Contra-Reforma, fez com que fossem aliados preceitos medievais a novos preceitos agora do Renascimento. Como assim? Os jesuítas, eles buscavam criar uma ordenação bastante centralizadora, bastante rígida em termos de disciplina, ainda catequética, muito próxima aos preceitos patrísticos, idealistas, baseados na filosofia platônica, mas, ao mesmo tempo, começavam a ser revisitados alguns dos conhecimentos clássicos mais antigos e a educação promovida pelos colégios jesuíticos, que se espalhou por toda a Europa e também pelas colônias portuguesas e espanholas, fez com que outras possibilidades fossem agregadas a esses sistemas de educação formal. Era uma educação religiosa, sim, em parte, mas que também já desfrutava de alguns conhecimentos mais liberais. Também a agregação dos conhecimentos antigos, dos conhecimentos clássicos, fazia com que esses modelos fossem repensados e dinamizados em relação aos conhecimentos medievais. Em relação à educação desse período é isso. É importante situar esse pensamento sempre à luz do pensamento do medievo e as possibilidades que são trazidas pelas bases renascimentistas.